hoje nós vamos falar sobre um tema aí que muito interessante, né? Nós estamos, como a gente lida diariamente com isso, a gente percebe uma certa dificuldade de entender quando alguém de fato pode faltar ou não de um trabalho sem, sem ter o desconto do salário. Essa é uma dúvida muito grande, seja dos próprios empregados quanto dos próprios patrões aí, falar, pô, cara não veio trabalhar hoje, e aí, como é que faz? Desconto, não desconto? Nós percebemos alguns casos onde os trabalhadores também ficam um pouco perdidos, se está certo ou não descontar, né? Então, acho que é muito bom, né, a gente poder bater um papo sobre isso e esclarecer aí para o pessoal como que funciona essa questão. Sim, Então, primeiramente, boa tarde aí e prazer novamente, né, a gente poder sentar aqui e sim, conversar um pouquinho igualmente, sobre isso, poder igualmente. esclarecer e levar para as pessoas essa questão. Bom, poucas pessoas sabem, mas existem a lei que traz um rol lá na CLT, ela traz um rol onde o trabalhador ele pode se ausentar, né, sem que a empresa tenha ali o direito de descontar essa falta do salário dele. E um fato que a gente vê muito correndo é a questão da morte. Né? Quando tem morte de um ente querido, as pessoas, pô, quantos dias eu posso faltar? Como eu devo proceder se o filho do meu empregado veio a óbito? O que, que acontece? A esposa, né? Então tem isso. E o que, que é o ponto importante aqui? As pessoas precisam entender que o trabalhador que perde a mãe, o pai, o filho, o irmão, ou mesmo uma outra pessoa que esteja declarada na carteira de trabalho dela como dependente economicamente dela, tem o direito de se ausentar por 2 dias. Então, o trabalhador lá perdeu essa pessoa, tem 2 dias para se ausentar, para correr atrás das coisas do velório, enfim, poder despedir da pessoa que foi. E aí aqui, doutor, eu vi até esses dias uma decisão interessante. Teve um trabalhador que o sogro dele faleceu, e aí ele pediu para a empresa o direito de se ausentar. Falou, olha, vou lá despedir do meu sogro e tal, vou dar todo o amparo, né? E aí surgiu um fato curioso, porque a empresa negou, falou, olha, você não vai, porque na lei não prevê. Ela foi lá na CLT, viu lá, falou assim, sogro, tá lá, sogro tá no rol? Não, sogro não tá, então você continua trabalhando. E essa pessoa, ela se sentiu injustiçada, e aí ela levou lá para a justiça essa questão, e o desfecho de tudo isso foi inusitado por quê? Para quem olha para uma lei só específica, ela lê lá, hoje ainda mais a galera que só lê a manchete, né, a era da manchete, ela vai lá e lê lá na lei, ó, não está aqui, então pronto. A juíza, ela considerou outros fatores para poder falar que aquele trabalhador poderia se ausentar sim para ir no velório do sogro. Porque o Código Civil considera sogro e sogra como parente. E parente em nível ascendente, né? Então é considerado por equiparação ali no mesmo grau que pai e mãe. Sim, A gente até sim. brinca que fala não existe aí sogro e sogra, né? E não existe, Então, realmente. exatamente dentro do direito não existe isso. E aí, partindo dessa ideia, a juíza entendeu o seguinte: olha, pai e mãe, sogro e sogra, a pessoa tem o direito de se ausentar do trabalho. Então, é lógico que isso foi uma decisão aí, mas tem risco. Então, eu sempre quando tenho oportunidade, eu falo assim, olha, faleceu uma pessoa muito próxima, como é o caso de um sogro e de uma sogra, dá esses dias, a gente acaba até pecando pelo excesso, por quê? Nessa ação, a empresa, além de ter que pagar os dias dessa pessoa, teve que pagar uma indenização por danos morais, porque ela privou a pessoa de despedir do sogro. E isso teve que pagar R$ 4.000 de indenização. Olha só o prejuízo. Além de ter que pagar os 2 dias, teve que pagar a indenização para o cara Sim, em razão dessa situação. Então, vai esperar chegar esse contexto? Esse é um ponto que precisa ser analisado. Né? Então, uma dica é, faleceu, né, o parente ali, então, retomando, o pessoal que está chegando aí agora,
nós estamos falando de de trabalhador que perdeu um parente, como marido, mulher, irmão, filho, né? Essas pessoas têm o direito ali de se ausentar por 2 dias. E aí tem um ponto importante. Poucas pessoas sabem, mas você pode, junto ao INSS, declarar uma pessoa que depende economicamente de você. Então, o trabalhador que tem, às vezes, um sobrinho que mora com ele ali, e aí ele quer declarar lá que essa pessoa depende dele economicamente. Se ele colocar isso lá no INSS, está registrado na carteira de trabalho dele, se acontecer alguma coisa com esse sobrinho, ele terá o direito de se ausentar, ele terá o direito de, inclusive em caso de óbito, faltar por 2 dias, porque está declarado na carteira de trabalho, que é dependente. Então, existe essa possibilidade. Uma outra questão, 3 dias, em caso de casamento. Então, casou, a pessoa tem o direito de se ausentar por 3 dias, a empresa não pode descontar. Uma outra situação, e aí essa aqui é um pouco mais polêmica aqui, porque envolve questão de paternidade, maternidade, né? Eu não sei como que o doutor vê essa situação, mas o pai tem 5 dias após o nascimento do filho para se ausentar. A lei fala que a partir do momento que o filho nasceu, o pai tem o direito de se ausentar do trabalho por 5 dias. Nessa questão, a mãe não engloba, porque a lei fala do pai, ao auxílio paternidade. Poucas pessoas têm conhecimento também sobre uma lei que chama Lei da Empresa Cidadã. E aí a gente fala assim, pô, já ouvi a pessoa falar, por que a empresa do fulano lá deu 20 dias e a minha só deu 5? Né? E aí existe essa insegurança. Bom, essa Lei da Empresa Cidadã dá para as empresas o direito de conceder esses 15 dias a mais para o trabalhador. Então, ele tem 5 dias, garantido pela CLT, mais 15 dias que está relacionado nessa lei da empresa cidadã. A grande questão a empresa ela é obrigada a aderir? Ela não é obrigada a aderir a esse programa de empresa cidadã. Por quê? Essa lei de empresa cidadã, ela envolve tanto os 15 dias do auxílio, da licença paternidade, que é 15 mais 5, 20, quanto o aumento do período do afastamento da mulher. Então, se a empresa se torna nesses moldes, ela dá mais 60 dias para a mulher se afastar para se cuidar da saúde, enfim, e continuar recebendo o salário. Então, a empresa que aderir a essa questão tem vantagens tributárias, o Estado vai dar vantagem para ela, não é simplesmente porque ela acha bonitinha fazer isso, mas ela precisa saber que tem essa questão. Então, sim, o que a lei fala hoje? 5 dias. Existem situações que podem se tornar 20 dias. Quando vai se tornar 20 dias? Quando a empresa se tornar, então, dentro dessa empresa cidadã e aderir aos 15 dias lá, aí dá o Exatamente. trabalhador. Uma outra situação também que a gente vê, doação de sangue, né? A galera vai doar sangue. Hoje a legislação fala que se você doar sangue durante 12 meses, né? Então, durante aqueles 12 meses que você fez a doação, você tem o direito de se ausentar por 1 dia. Aí você negocia com a empresa e aí você também pode sair fora ali para descansar aquele dia da doação. E também para quem trabalhou nas eleições, 2 dias. Trabalhou na eleição, tem 2 dias para poder usufruir. E um outro fator, e aí esse aqui a lei não fala de quantos dias exatamente, né? A lei ela simplesmente fala pelo tempo necessário. Serviço militar. Então, se a pessoa for reservista, se a pessoa for chamada para dar algum esclarecimento lá na questão envolvendo serviço militar e for necessário ela ficar afastada, nessa situação ela pode ficar o tempo que for necessário sem que a empresa desconte. Então, resumindo o que nós falamos, até aqui foram 6 hipóteses, foram 6 situações em que o trabalhador pode se ausentar sem o prejuízo do salário dele. Só que existem outras 6 possibilidades, né? A gente estava comentando, a CLT ela prevê 12 hipóteses em que a pessoa pode faltar e não tem o desconto. Qual seria a 7ª, doutor? A 7ª, e aqui continuando o rol que a CLT prevê, nos dias em que o estudante estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
Evidentemente que, pelo menos esse é o meu entendimento, não só o exame vestibular, mas outras provas que atualmente dão possibilidade do estudante entrar na universidade, é o exemplo do Enem. Né? Um detalhe que o estudante trabalhador tem que se atentar nesse caso, é que tem que ter o comprovante, pelo menos, de inscrição para a realização da prova, né? E na empresa levar esse comprovante para que aí a falta não seja descontada, né? Uma outra hipótese, e aí está no inciso 8º, é pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo. É muito interessante esse ponto, porque a pessoa que precisar servir como testemunha para o juízo, ou ser mesmo parte, ela também não pode ter as horas, ou o dia, ou o tempo que for necessário, conforme a lei prevê, descontado do seu salário. Geralmente, os fóruns, eles dão um atestado de comparecimento, ou a própria ata de audiência serve como comprovante de que a pessoa estava lá, né, servindo a justiça, seja como testemunha, ou seja, como parte propriamente dita. Né? No inciso 8º, no inciso 9º, desculpa. Só uma ponderação com essa questão da pessoa comparecer em juízo. É muito comum a gente se deparar com o seguinte: a audiência está marcada para 13h, aí a testemunha chega para o processo para participar dessa audiência 12h30, certo? Então, e a audiência, devido ao trâmite do juiz, começa às 15h e se encerra às 4h. Né? O que acontece? O juiz ele coloca isso lá, que hora que teve a abertura da audiência e que hora que encerrou. O que a pessoa precisa fazer, além de pegar essa ata, é explicar para o patrão, levar lá a intimação falando que horário que estava marcado. Porque o atraso do início da audiência não é culpa da pessoa. Então ela poderá explicar isso para a empresa. Olha, eu estava aguardando lá. E aí os atestados de comparecimento, aqui a gente poderia até fazer uma ponderação, é o seguinte: o atestado de comparecimento em audiência ou mesmo em médico precisa ficar atento, porque existem determinadas situações que ele vale por horas. É tempo de comparecimento. Comparecimento, então, exatamente. Não é o dia, não é porque a pessoa tem que comparecer em juízo 14h que o resto do período que ela deveria estar na empresa, aquilo ali vai ser desconsiderado. Não, é só o período que ela está afastada. Tem pessoas que, por habitual, ela acaba não indo, né, trabalhar naquele dia. E aí a empresa terá direito de descontar aquelas horas que não abrangem. Aquele período, exatamente. Né? Só fazer essa ponderação, porque tem médico que não dá atestado do dia. E volta e meia as pessoas reclamam do hora. Ele não é obrigado a hora do tempo. Isso, vai dar do tempo que você está lá. E esse tempo é considerado. Ponto. Fora isso aí, você tem que retornar para o trabalho. Perfeito. Essa ponderação aí. Sim, e continuando aqui o rol, aqui é um caso, é uma situação pouco comum, né, pouco usual. Está no inciso 9º, que não poderá ser descontado pelo tempo em que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, a pessoa estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. É uma situação pouco comum, né? A atividade sindical hoje no Brasil já não é tão difundida como era num passado não muito distante, né? Então é uma situação, mas a gente tem que trazer aqui, que o empregado, ele representando uma entidade sindical, ele precisar participar de uma reunião de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, ele também não poderá ter o desconto do dia ou do tempo em que se fizer necessário, como a lei prevê. Né? O inciso 10 é um caso que foi recentemente incluído no rol,
que é muito interessante porque abre espaço para nós falarmos de alguns valores constitucionais que precisam ser observados para além da letra fria da lei. O inciso 10 vai dizer que pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período da gravidez. O marido ou o companheiro, ele tem, pelo tempo necessário, direito a acompanhar a sua esposa em até 6 consultas médicas. Um detalhe aqui, ou exames complementares durante o período da gravidez. Um detalhe que a gente tem que destacar é que o atestado tem que ser um atestado específico, né? Próprio do acompanhante, no caso do marido, do companheiro, para que fique comprovado, evidenciado que o companheiro, o marido, estava ele como acompanhante. Né? Um outro ponto que a gente precisa destacar, e aqui a gente vai abarcar questões de valores constitucionais, o caso, por exemplo, do casal, seja heterossexual ou homoafetivo, eles estiverem fazendo procedimentos de inseminação artificial. No meu entendimento, levando em conta o princípio da isonomia, da igualdade, né, e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, o casal, principalmente o casal homoafetivo, que esteja procurando, através de inseminação artificial ou qualquer outro meio, ter o filho ou uma filha, no meu entendimento também se aplicaria esse inciso, né, desde que devidamente comprovado com atestado próprio, né, atestado de terceiro aí, no caso, não valeria, né. O inciso 11 diz que por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica, né? Também, segundo a letra da lei, não poderá, durante um dia por ano, para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Claro que eu sempre gosto de salientar que acima da letra fria da lei existem também outros valores, né? Como o valor social do trabalho, a função social da empresa, a dignidade da pessoa humana e, principalmente, o bom senso. Se a criança, por algum motivo, nessa idade, e a gente sabe que muitas vezes acontece da criança ficar doente com facilidade, ter alguns problemas de saúde e precisar ficar indo até a clínica médica ou inclusive no hospital, por mais de um dia que seja, eu acredito, no meu entendimento, que esses valores devem ser sopesados e também o pai ou a mãe não ter prejuízo no salário, né? Mas é uma questão que acaba caindo de interpretação, né? Nós poderíamos partir da premissa de que a lei fala criança até 6 anos tem direito, o pai tem o direito de se ausentar do trabalho, o pai ou a mãe, por um dia, naquele ano. Agora, isso a lei não fala, e esse é o grande problema da lei, ela não consegue abarcar todas as possibilidades que acontecem no dia a dia. Então, assim, a ficção é uma coisa, a realidade é outra, o legislador não se preocupou em falar sobre a questão das crianças que precisam de cuidados especiais, de atenções, então a falta de uma norma explicando melhor isso pode gerar processo, pode gerar interpretações diferentes. Se a gente parte do ponto inicial, a lei fala de um dia é um dia, fora isso, aí cai nesse ponto que você mencionou, existem valores, existem juízes que pensam como você, que acham que realmente tem os valores sociais, a empresa tem que sopesar contexto, como a gente já viu em inúmeras situações em que o judiciário afastou o próprio pai para poder cuidar do filho por um determinado tempo, servidor público que teve uma redução da carga porque precisava levar o filho
autista em determinadas situações, então não é um negócio 100% garantido. O que a gente tem que ter é regra geral. A regra geral, o mínimo que a lei estabelece. Agora, se o seu filho é totalmente saudável, vai fazer aqueles exames de rotina e tal, penso eu que ainda segue a regra, é uma vez só. E o ponto aqui, que você bem salientou anteriormente, é a questão do atestado em nome de terceiro, cara. Isso é muito perigoso. A gente vê pessoas que, o meu filho, o meu sobrinho, o meu pai não está bem, eu acompanhei ele no médico e eu quero pegar o atestado dele para utilizar e a empresa não aceita. Bom, atestado médico, com exceções a essas que foram mencionadas, estando em nome de terceiro, não tem validade. Não tem validade. O atestado é para aquela pessoa. Então, tem que ficar atento com isso. Eu posso pegar o atestado porque eu acompanhei o fulano? Não, a empresa não é obrigada. A empresa pode aceitar? Essa é uma distinção que a gente precisa entender. Nós estamos falando de obrigatoriedade. A lei fala uma coisa. Se a empresa quer se valer de outros critérios, como falou, bom senso, valores sociais e tal, tudo bem. Mas se ela quiser aceitar, ela que aceite. Mas fora isso, ela não é obrigada. Então, partindo dessa ideia, cuidado às pessoas que querem se valer de atestado em nome de terceiros, porque a empresa não é obrigada. Inclusive, a gente vê determinadas situações em que a empresa ela acaba demitindo a pessoa porque ela fica faltando em razão de apresentar atestados. Apresentando atestado em nome próprio, bom lembrar, tem que ter a CID e tem que estar assinado pelo médico. Não é a pessoa fabricar um atestado qualquer, chegar lá e apresentar. Atestados médicos... E datado também. E datado. Atestados médicos falsificados, além de ser crime, gera o direito da empresa mandar a pessoa embora por justa causa. Por justa causa. Esses são duas ponderações que eu gostaria de fazer em razão do atestado, porque é uma coisa muito corriqueira, então as pessoas acabam se perdendo com isso, né? Perfeito. E continuando e fechando o rol do artigo 473 da CLT, vai dizer que até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Isso foi incluído em 2018 e passou a fazer parte do rol. A gente sabe que o câncer é uma doença terrível, né? Uma doença complicada e se alastra facilmente pelo corpo, levando em boa parte das vezes a óbito. Então, achei de bom tom a lei trazer especificadamente essa questão para pessoas que estão se prevenindo contra a questão do câncer, né? Então, eu achei muito eu bem-vindo. até faria aqui um adendo do que nós estamos comentando, porque a lei fala em exames preventivos. Preventivos. No entanto, lógico que aí a pessoa tem que comprovar a situação, né? No entanto, se for necessário, em razão do câncer, a pessoa se ausentar, ela é só pegar o atestado, né? Então, sim. fazer essa ponderação de assim, você pode fazer os exames, ok. Porém, se você precisar passar no médico e você está sentindo dor, você está fazendo uma bateria de uma situação necessária, precisa de repouso, precisa fazer um tratamento. Nesse tipo de situação, o médico vai laudar falando, o fulano precisa ficar 5 dias afastado porque ele vai fazer um tratamento tal. E aí esse laudo vale. Então, a lei aqui ela fala de uma situação específica que é exames que visam prevenir o problema. Prevenir o câncer. Né? Então, se a pessoa conseguir comprovar que está dentro de um cenário possível de câncer, é uma situação. Vai ter os 3 dias. Não tendo isso, aí vai pelos atestados. E aí, a grande questão, e esse é o momento que nós estamos vivendo, né? A Copa está aí, e aí eu queria saber do doutor, a empresa é obrigada a dispensar os trabalhadores aí para ir assistir o jogo ou não? Não, a empresa não tem nenhuma determinação legal, seja na CLT, seja em outras leis de matéria trabalhista, que obrigue o empregador a liberar o funcionário para assistir os jogos da Copa do Mundo. Isso, de fato, não existe. O que acontece no Brasil, não só no Brasil, em outros países também,
que já existe uma tradição consolidada há décadas das empresas liberarem, pelo menos perto do horário do jogo, para que os funcionários possam assistir, né? Mas não há uma obrigatoriedade legal para que isso aconteça. Se a empresa, por eventualmente, não quiser liberar, não vai ter que pagar hora extra, o empregado eventualmente não vai poder reclamar isso em juízo, etc. Existe uma tradição consolidada mesmo. Por outro lado, é importante a gente destacar 2 pontos aqui. Primeiro, se a empresa eventualmente liberar o funcionário por uma questão de diretriz interna para assistir o jogo, por iniciativa dela, depois ela não vai poder cobrar essas horas, né? Se é uma questão de diretriz interna, ela não vai poder cobrar essas horas, seja para compensar, seja para complementar, neste contexto. Agora, o que pode estar acontecendo, por outro lado, é a empresa, neste momento de Copa do Mundo, fazer um acordo para compensação de horas, ou até descontar, eventualmente, essas horas que foram usadas para assistir o jogo do sistema de banco de horas. Isso a empresa tem essa faculdade de fazer, seja por acordo individual, acordo coletivo, ela pode estar se valendo desses instrumentos para que essas horas sejam repostas, né, ou sejam compensadas de alguma maneira. Mas, reiterando, a empresa legalmente não tem nenhuma obrigação. O que acontece é uma tradição consolidada e que dificilmente alguma empresa foge dessa regra. E aí esse ponto que a gente está comentando, cai o seguinte, nem tudo que está na lei a empresa precisa seguir. Ela tem essa faculdade, né? Então, assim, a lei, nesse momento, ela fala sobre a liberação? Não. A lei não fala nada. Então, assim, a empresa pode. Ela pode negociar? Pode. Se ela resolver dar isso, como você comentou, eu vou dar o direito para você não vir trabalhar e assistir o jogo. Aí não pode descontar. Por isso que negociar é o melhor caminho no sentido preto e no branco. Quando nós falamos de... Não estamos falando de empresas familiares, nós estamos falando de grandes empresas, médias empresas, que querem deixar um sistema um pouco mais garantido e também tranquilidade, preto e no branco. O horário do jogo, quantas horas nós vamos liberar? 3 horas? Beleza. 3 horas. Nós temos sistema de banco de compensação? Não temos. Podemos fazer isso em razão da pontualidade, ou seja, essas 3 horas que estão aqui, eu posso fazer pontualidades? Pode. Eu não vejo problema da empresa falar, vai ficar devendo 3 horas, então é o seguinte, nós vamos diluir isso dentro aí das semanas e você vai pagar. Porém, até porque tem um prazo de meses aí para fazer a compensação dessas horas. Então, assim, negociar com o trabalhador a dispensa é importante porque é uma garantia para todo mundo, né? É uma garantia tanto para a empresa quanto até mesmo para o trabalhador. Porque é o seguinte, no meio do... Por que é bom ter o preto e no branco? Negócio de jogo, se a empresa for fazer a transmissão dentro dela lá para a galera assistir, aí fica uma dica. Você, empregador, é responsável por tudo que acontece ali. Então, se você vai fazer a transmissão do jogo dentro do seu serviço e por algum motivo você resolveu dar bebida para os trabalhadores, festas e tal, e acontecer alguma desgrama ali dentro, você está lascado. Então, é bom deixar isso porque tem empresas que habitualmente fazem, e aí na hora da euforia de uma festa e tal, mas não tinha nada a ver, era na hora do jogo, a minha empresa não tem nada a ver. Tem. Se você ceder espaço, se você vai dar isso. Se o trabalhador está lá na casa dele, os trabalhadores saíram do ambiente de trabalho, estão lá no boteco, hoje as pessoas estão um pouco intolerantes, então gerar uma briga, gerar alguma coisa fora do ambiente de trabalho é uma situação, vão lá comemorar o jogo lá é uma situação, dentro da empresa é outra. Então se você vai dar festa dentro da empresa e o pessoal assistir os jogos, cuidado, porque é sua responsabilidade se acontecer alguma coisa ali dentro. Então, são essas ponderações aí que é o mínimo que as pessoas precisam entender. Por isso que eu acho ideal, assim, para o empregador, libera os funcionários para assistir em casa, para não ter
Nenhum Não tem desconforto problema eventual aí. na hora do jogo. Nenhum problema. Então. Libera cada um para ir em casa. Se quiser assistir no boteco, que assista. Melhor. E aí, Para todo detalhe, mundo, inclusive. hein? Se a empresa liberar para assistir depois do jogo, determinar que volte, esse trabalhador tem que tomar cuidado para não vir alcoolizado. Em trabalhar alcoolizado, Sim, a empresa pode advertir e, a depender da situação, pode demitir por da justa causa, situação, dependendo por do justa contexto. causa. Então, você vai assistir o jogo da Copa e depois vai voltar a trabalhar, se atenta aí com a questão das bebidas aí, porque isso pode gerar problema também. Bom, para o pessoal que passou aqui, a gente agradece, né? Era esses pontos centrais que a gente gostaria aqui, ó, passou bastante gente aqui. Rodrigo passou, Admiro, o Cláudio passou, Luane, Luiz Fernando, Valdir, o Astério, o Dudu, a Ana, a Luana, o Adilson, a Rosalva, a Cirlei, a Silvia, o Gabriel passou aqui também. Galera, obrigado por vocês terem participado com a gente desse bate-papo. Foi uma conversa um pouco mais distraída, relacionada à questão de faltas, muitas dúvidas as pessoas têm sobre, né, quando eu posso faltar, quando a empresa não pode descontar. Então, hoje nós falamos exatamente sobre essa questão, as hipóteses em que a lei prevê o seu direito ali de se ausentar do trabalho sem que haja o desconto. O empregador que tem dúvida também, e chegou aqui depois, se quiser acompanhar, no começo da live a gente falou de algumas hipóteses, algumas situações. A live vai ficar salva no nosso perfil, então é só vocês entrarem aí e assistirem. E, doutor Daniel, obrigado por esse bate-papo, valeu. Toda vez que a gente senta aqui, Eu que agradeço. Conversa, a gente aprende algo junto, Sim. né? E passa isso para as pessoas, levando aquilo que você sempre fala com bastante maestria. O princípio da função social do advogado, às vezes, é informar as pessoas. E aí, exatamente. Fazendo esse informativo de uma forma um pouco mais simplória, mas que permite as pessoas ter uma compreensão da realidade, né? Certamente. Eu agradeço novamente a oportunidade e agradeço o pessoal que acompanhou a gente. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos aí. Bom, boa tarde a todos, um bom final de semana e semana que vem tem Copa, então nós vamos assistir a Copa, torcer para o nosso Brasil ganhar. Não é isso? Sim, com certeza. Gente, obrigado, um abraço e até mais. Até mais, um abraço.